Uma investigação exclusiva mostra como uma família ligada ao maior desmatador da Amazônia usava dinheiro público para destruir a floresta e lucrar. Nossas equipes acompanharam operações da Polícia Federal e do IBAMA contra essas ações criminosas. E flagramos uma criação de gado em áreas que deveriam ser de floresta preservada. A floresta mais imponente e rica do planeta, devastada pelo fogo. E onde havia árvores centenárias, surgem as pastagens. Por trás das árvores derrubadas e queimadas, um esquema criminoso para abrir novas clareiras. Segundo o IBAMA e a Polícia Federal, um plano comandado por famílias milionárias. Então a gente percebeu que aqui na região amazônica, a maior parte das áreas que foram desmatadas ilegalmente, elas estão sendo utilizadas para atividade pecuária. Saímos de São Paulo de avião até Sinop, no norte do Mato Grosso. De lá, percorremos mais 600 quilômetros até o município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O caminho passa pela BR-163, rodovia com 4.500 quilômetros de extensão, que liga o sul ao norte do país. Foi às margens desta rodovia que surgiu Novo Progresso, com cerca de 35 mil habitantes. Aqui, a base da economia é a pecuária, e em nome dela, a floresta amazônica está sendo destruída. No mapa brasileiro do desmatamento, poucos municípios aparecem com mais destaque que Novo Progresso. Nos últimos anos, milhares de hectares de floresta foram derrubados aqui para se transformar em pastagens. Uma devastação que colocou o Novo Progresso entre os campeões nacionais do desmatamento. A animação neste mapa mostra como era a área verde no entorno da BR-163 e como o desmatamento avançou rapidamente. Na virada do século, em 2000, havia poucas áreas desmatadas. Com o passar dos anos, muitas clareiras vão surgindo. O desmatamento atinge até áreas protegidas, como a Floresta Nacional do Jamanchim. De 2010 até 2022, a devastação é assustadora. Entre 2021 e 2022, foram derrubados quase 4.000 quilômetros quadrados de floresta no estado do Pará, uma área equivalente a 4.000 campos de futebol. Para tentar encobrir ou legalizar os desmatamentos, muitos fazendeiros recorreram a um esquema de fraudes comandado por uma família tradicional do agronegócio. A família Dalmagro atua na área de serviços de consultoria e também é dona de várias fazendas no Pará. O patriarca, Ianor Dalmagro, é conhecido como o rei da grilagem na Amazônia e responde a vários processos na justiça por questões ambientais. O filho dele, Júlio César Dalmagro, é dono da empresa que, segundo a Polícia Federal, comandava o esquema de fraudes. A empresa é suspeita de adulterar informações no cadastro ambiental rural, possibilitando aos fazendeiros irregulares vender o gado criado em áreas desmatadas irregularmente. A fraude servia também para que os mesmos fazendeiros tivessem acesso ao crédito rural. Só em empréstimos, o esquema de fraudes movimentou cerca de 100 milhões de reais nos últimos 2 anos. O produtor que desmatou ilegalmente, que tem uma área embargada e que ele não poderia vender gado daquela área embargada, muitas vezes ele vende esse gado como se fosse de uma outra propriedade, onde não está embargado. Então ele esquenta o gado com documentos, informações de um outro imóvel rural. Durante a operação, Júlio César Dalmagro foi preso, mas poucos dias depois foi liberado por um habeas corpus. O advogado dele nega todas as acusações. Iremos responder tudo que nos for pedido e acreditamos na justiça primeiramente
e que iremos demonstrar que não existe fraude, não existe nada de irregular nesses procedimentos que foram realizados. De acordo com a Polícia Federal, a família Dalmagro tem conexões com Bruno Heller, considerado pela PF como o maior desmatador da Amazônia. Heller foi preso ano passado durante a Operação Retomada. Ele é apontado como responsável pelo desmatamento de 6.500 hectares de floresta, área equivalente a 4 ilhas de Fernando de Noronha. Além de multas milionárias, Bruno Heller teve 10.000 cabeças de gado apreendidas em 16 fazendas. Estas imagens exclusivas mostram Bruno Heller durante uma audiência no dia seguinte à prisão. Ele foi libertado mediante o pagamento de multa de R$4.000. Para conter o desmatamento e os focos de incêndio, o IBAMA fez esta semana uma operação em todo o Brasil, principalmente aqui na região amazônica. Os alvos principais são as fazendas e os frigoríficos que comercializam gado ilegal. A equipe está indo agora fazer uma inspeção em um frigorífico e nós vamos acompanhar tudo de perto. De cima, o que mais se vê são áreas desmatadas, expandindo os campos. As pessoas aumentam os desmatamentos para ampliar a sua produção de gado na propriedade e poder obter mais lucro. O IBAMA considera como terras embargadas as áreas que foram desmatadas ilegalmente, que não poderiam ser usadas para a criação de gado ou lavouras e devem ser reflorestadas. Nós estamos sobrevoando agora uma das maiores áreas de desmatamento ilegal dessa região do Pará. Daqui de cima dá para ver uma grande extensão de área queimada e que foi desmatada para a criação de gado, desmatada através de queimadas. A fazenda tem mais de 2.000 hectares e o dono da fazenda é justamente o prefeito de Novo Progresso. Agora, avistamos o gado espalhado pela fazenda do prefeito da cidade. Pousamos e não encontramos nenhum funcionário. Uma retroescavadeira está estacionada perto do lago. E é uma máquina da prefeitura, segundo a informação que ele passou para a gente no dia que a gente fez a fiscalização aqui. Você pode ver que a máquina foi utilizada para fazer a manutenção da represa aí. O IBAMA constata que o gado está sendo criado na área embargada, além de diversas outras irregularidades. O proprietário aqui declarou que a área da fazenda dele é só 400 hectares. Só que a área ocupada para atividade pecuária, a gente constatou que é mais de 5.000 hectares. Ele tem declarado no sistema agropecuário apenas 200 cabeças de gado aqui nessa propriedade. Só que pelo sobrevoo vocês viram que tem muito mais. Aqui tem muito mais do que 2.000 cabeças de gado. O prefeito é multado e 255 cabeças de gado são apreendidas na fazenda. Quando a gente apreende o gado aqui, a gente tem um convênio, um acordo, uma parceria com o governo do estado do Pará. E aí a gente repassa esse gado para o governo do estado. Esse gado é abatido e é usado nos programas sociais do governo do estado. O prefeito Gelson Dil foi eleito para o segundo mandato em Novo Progresso. Ele admitiu que a retroescavadeira encontrada na fazenda dele é da prefeitura, mas nega tê-la usado para fins particulares. Uma máquina que quebrou lá, quando estava da recuperação da vicinal Guisa, como é o nome da vicinal onde tem a propriedade, e eu falei que a máquina tinha quebrado e estava lá paralisada. O prefeito contesta as irregularidades apontadas pelo IBAMA. Minha propriedade tem 485 hectares e essa é a minha propriedade. Hoje eu tenho 200 e poucas cabeças, né, de gado no meu sítio São João. Agora, sobrevoando lá, a impressão que dá é que é um número muito maior do que 200 e poucas cabeças. É, porque lá não é só o meu gado que tem. Tem os gados dos vizinhos que também estão lá na região, né? E aí acaba que com essa queima das cercas, tudo acaba se misturando.
Ele se revolta quando fala do valor das multas aplicadas pelo IBAMA. Não tem condição, não é uma dívida impagável, né? 27 milhões de autuação a mim por crimes que eu não cometi, né? E foi imputado a mim. Depois de inspecionar as fazendas, o helicóptero do IBAMA voa em direção ao segundo alvo da operação, os frigoríficos. O pouso é no pátio do maior frigorífico da região, onde são abatidos cerca de 350 bois por dia. De acordo com o IBAMA, muitos desses animais vieram de áreas embargadas. O frigorífico foi multado em cerca de R$ 1.300.000. Se você jogar lá na internet, na consulta áreas embargadas do IBAMA, vai constar todas as áreas que foram desmatadas ilegalmente. Então, o frigorífico ele tem como evitar a aquisição de gado dessas áreas. Durante a operação, 3 frigoríficos sem licença ambiental foram embargados pelo IBAMA. Além disso, foram apreendidas quase 9.000 cabeças de gado e aplicadas multas que juntas somam 365 milhões de reais. Procuramos os outros nomes citados nessa reportagem e que, segundo a Polícia Federal e o IBAMA, possuem algum envolvimento com o desmatamento ou práticas ilegais na Amazônia. Mas eles não se pronunciaram até o fechamento desta edição. A advogada de uma associação de produtores da região contesta a maneira como as apreensões e multas são aplicadas. Nós vemos essas autuações como autuações arbitrárias. Estamos sendo criminalizados, estamos sendo vistos como criminosos, sem ter direito à defesa, porque são autuações. Esses órgãos de fiscalização chegam até nós e não nos dão oportunidade de nos defender, não respeitam o devido processo legal, não respeitam a legislação. O cidadão que é autuado pelo IBAMA, ele segue todos os ritos processuais de qualquer outra pessoa autuada. O que a gente percebe muito é reclamações justamente por sentir a força e é praticamente uma confissão aí do crime praticado. Operações constantes, apreensão de milhares de cabeças de gado, multas milionárias e prisões. As novas armas do IBAMA e da Polícia Federal para conter o desmatamento na Amazônia. Será que estas ações são suficientes para impedir que a devastação continue? Manter a floresta em pé é um desafio para todos. Até quando? Acho que a grande mensagem é que nós queremos que o crime não compense. Então, quem comete crimes e infrações ambientais não pode se valer, ter vantagem econômica. Então, nós não podemos fazer com que as pessoas se beneficiem desse crime.